Fala, nação! Finanças de 2024 podendo impactar as de 2026. Isso mesmo. As finanças de 2024 podendo impactar lá em 2026. Vou tentar explicar tudo isso para vocês nesse vídeo de agora. O goleiro do Atlético garante que será campeão, que já são campeões. Fala depois do jogo contra o Vasco da Gama. Em confrontos na Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético, nós levamos vantagem. Mas antes desse confronto, temos duas importantes partidas no Campeonato Brasileiro. Tem impugnação de candidatura no pleito rubro-negro e isso pode mudar a configuração dos candidatos. Isso tudo e muito mais agora, então peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, Flamengo aí, em ano eleitoral, dentro do clube, fazendo uma checagem para poder ver quais são as chapas que estão tudo certo para poder participar, acaba de anunciar duas chapas impugnadas. Isso mesmo, de Valim Vasconcelos e de Pedro Paulo. Os dois candidatos aí podem recorrer, mas se eles recorrendo e continuarem impugnados, tem muitos votos que acompanham os dois candidatos. Para qual lado eles vão? Dunches de Abrantes, Rodrigo Dunches, Luiz Batista Ubap ou o MGM, Maurício Gomes de Matos? Esses parece que são os três candidatos que irão até o final. Como ficará aí como ficará o apoio desses dois candidatos, que a princípio têm as suas candidaturas impugnadas? Como vai ser? Bom, vamos lá, né? Vamos falar aí de uma situação que o Flamengo hoje é o quarto colocado com 51 pontos no Campeonato Brasileiro. O quinto colocado, o São Paulo, tem 50 pontos. Essa rodada agora de final de semana, e já antevendo o jogo que o Flamengo tem, que o Flamengo vai jogar duas partidas ainda pelo Campeonato Brasileiro nesse mês de outubro, é de suma importância para as pretensões do Clube de Regatas do Flamengo, tanto no âmbito desportivo quanto no âmbito financeiro. Isso mesmo, nação. Mais uma vez, vamos lá, vamos falar. O Flamengo, no seu orçamento, estipulou que, ao final do ano de 2024, pelo menos, estaria aí garantido... colocou aí que chegaria pelo menos ao segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Hoje estamos em quarto. Então, Flamengo pega neste sábado às 19 horas no Maracanã o Juventude e no dia 30 às 19 horas enfrenta o Internacional no Beira-Rio. Precisa ganhar os dois jogos. Campeonato Brasileiro conquistar, isso eu já nem falo mais. Pode acontecer, pode, ainda não acabou. Ainda não acabou. O Botafogo empatou, o Palmeiras venceu, o Fortaleza empatou e o Flamengo perdeu. Tivesse ganhado, tinha diminuído aí a diferença de pontos. Como não fez o seu papel contra o Fluminense, não adianta ficar torcendo para os adversários que estão à frente se ele não vem fazendo o dele. Então aí o Flamengo tem esses dois jogos aí de suma importância. Primeiro, pelo âmbito financeiro, que o Flamengo ainda pensa
e pode chegar pelo menos até o segundo lugar. Isso porque o Flamengo aí está a 9 pontos do segundo, que é o Palmeiras, e a 10 pontos do Botafogo. Está tudo em aberto ainda. O Flamengo está mais distante, mas está tudo em aberto. E do termo e do ponto desportivo, o Flamengo, se perder, se tropeçar nesses dois jogos, contra o Juventude e contra o Internacional, no final dessas duas rodadas, desses dois jogos, o Flamengo pode ficar fora até da fase de pré-Libertadores. Isso mesmo. Então o Flamengo tem de suma importância as duas vitórias, tem que ganhar esses dois jogos. Porque dependendo, o Internacional está subindo, o São Paulo está 1 ponto atrás dele. O Bahia pode passar também o Flamengo. Então assim, o Flamengo, depois do dia 30, se perder, se tropeçar, pode ficar fora até da fase de pré-Libertadores. E aí a pressão é muito maior para a conquista da Copa do Brasil, que já já vamos falar sobre ela. Então, Juventude e Internacional se tornaram aí jogos importantíssimos, tanto para o Flamengo, para a questão da Libertadores, para a ida da Libertadores e de preferência para a fase de grupos de uma vez, porque se ele não for para a fase de grupos, classificar pelo menos para pré-Libertadores, a pré-temporada vai ser comprometida. E tem também a questão financeira. Então esses dois jogos aí se tornam importantíssimos, mas importantíssimos. Bom, mudando de assunto, o goleiro aí, Everson, do Atlético Mineiro, depois da partida contra o Vasco, que o Atlético conseguiu a sua vaga para a final da Copa do Brasil, garantiu que o Atlético Mineiro será o campeão. Isso mesmo. E que então a fala do jogador seja levado para o vestiário para motivação, para motivar mais ainda os nossos atletas. Porém, no confronto da Copa do Brasil, o Flamengo leva vantagem. São 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Eles já se enfrentaram 3 vezes. Essa agora desse ano se tornará a quarta. O Flamengo aí passou 2 vezes pelo Atlético Mineiro. E o Flamengo ficou pelo caminho aí em uma. O primeiro confronto de Flamengo e Atlético aconteceu em 2006. No jogo das quartas de final, o Flamengo ganhou de 4-1 no Maracanã e empatou de 0-0 no Mineirão. Nesse mesmo ano, o Flamengo sagrou-se campeão da Copa do Brasil. Em 2014, quando o Flamengo ainda tinha aquele bonde da Estela, e o Flamengo estava vindo já defendendo o seu título, pois em 2013 tinha sido campeão. Em 2014, o Flamengo no jogo da ida ganhou de 2-0 no Maracanã e perdeu de 4-1, isso pela semifinal. E aí o Atlético nesse ano se sagrou campeão da Copa do Brasil. E em 2022, o Flamengo aí no jogo da ida perdeu para o Atlético Mineiro no Mineirão. Foi até a fala do Gabriel Barbosa ficou bem emblemática, né? Que o Atlético Mineiro conheceria o inferno, né? Lá no Maracanã. E aí no Maracanã o Flamengo ganhou de 2-0 pelas oitavas de final. Naquele mesmo ano de 2022, o Flamengo se consagraria campeão da Copa do Brasil. Então, Everson, vamos lá. Primeiro, respeite o Clube de Regatas do Flamengo. Vocês ganharam uma Supercopa do Brasil em cima do Flamengo. Foi para os pênaltis. Então, vocês ganharam do Vasco da Gama. Então, cuidado aí que as suas palavras podem virar contra você. E aí eu quero ver você depois manter, se vai ter culhão de
das finais vai vir a público falar que foi mal interpretado, que você não quis falar isso. Você falou, está gravado pelo jornalista, foi até publicado na reportagem, então que mantenha aí. Flamengo aí, Atlético Mineiro, então aí nos dias 3 e 10 de novembro, fazendo a grande final. Flamengo precisa ir, e muito, e aí o título do vídeo. As finanças agora de 2024 podem impactar diretamente 2026. Isso mesmo, nação. Vocês não escutaram errado não é 2025 não, é 2026. Isso mesmo. Vamos lá. Por quê? O Flamengo aí na Copa do Brasil ganhou aí, passou pela terceira fase, entrou na terceira fase e ganhou do Amazonas de 1-0 no Rio e lá no Amazonas de 1-0. Faturou 2.200 milhões de reais. Nas oitavas de final, venceu o Palmeiras de 2-0 no Maracanã e perdeu de 1-0, classificando aí para as quartas de final. Por ter passado as quartas, ganhou mais 3 milhões e 400. Nas quartas de final, enfrentamos o Bahia. Ganhamos de 1-0 no Rio e 1-0 em Salvador. Passamos aí a semifinal. Vencemos e ganhamos aí mais 4 milhões e meio. O Flamengo venceu o Corinthians e aí ganhou mais 10 milhões. Venceu em 1-0 no Rio e empatou em 0-0 em São Paulo, na Neoquímica Arena. No acumulado, o Flamengo acumula na Copa do Brasil 19 milhões e meio. Já tem pelo menos garantido o valor da premiação do segundo lugar, que é 31 milhões e meio. Se o Flamengo ficar em segundo lugar, perder a final do Atlético Mineiro, o Flamengo tem acumulado 51 milhões de reais. Porém, combinado com o elenco rubro-negro, 50% de tudo que for de premiação é repassado ao clube e 50% é repassado aos atletas para ratearem da maneira que eles acharem conveniente. Então, se o Flamengo terminar em segundo lugar na Copa do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo terá aí embolsado 25 milhões e meio de reais. O Flamengo sendo campeão, esse valor de 51 milhões passa para 93 milhões. Isso porque o segundo lugar na Copa do Brasil paga 31 milhões e meio. E o campeão, 73 milhões e meio. O Flamengo sendo campeão, ficará aí com 46 milhões e meio, sendo que os outros 46 milhões será dividido aí entre os atletas. Vamos lá. Então o Flamengo aí pode receber até 46 milhões. O Flamengo tem estipulado no orçamento, como eu falei agora no começo do vídeo, que foi determinado aí que chegaria até a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Ainda não está resolvido. Pode acontecer como pode não acontecer. Remotamente ainda tem chance de ser campeão brasileiro. Mas ainda não bateu. Então bateu e passou a meta estipulada na Copa do Brasil, que era chegar até a semifinal. Então o Flamengo aí vai disputar a final, então passou. Rodolfo Landim, na Libra, assinou um contrato de direito de transmissão por 5 anos. O Flamengo, nesse direito de transmissão, abriu mão de 50 milhões. Rodolfo Landim para fazer média com os associados da Libra e para ele se manter ainda como presidente na Libra, abriu mão de 50 milhões. Então o Flamengo já começa o ano de 2025 com 50 milhões a menos. O ano de 2024 ele não bateu a meta orçamentária, nem tanto desportivamente e nem quanto a venda de jogadores,
que precisava vender. E passou a meta do orçamento para aquisição de atletas. Só para ter noção. Beleza? Então, e outra, na aquisição do terreno do gasômetro, o Flamengo desembolsou 143 milhões de forma à vista. Isso mesmo. Para 2024, já tem algumas receitas comprometidas. Por exemplo, 50 milhões a menos de receita de transmissão. A meta orçamentária não foi batida. Então vai ter que chegar dinheiro de algum lugar. Venda de jogadores não foi batido. O Flamengo vai precisar de vender. E agora, seja quem for o presidente, vai ter que construir o estádio. Porque no edital da compra do terreno do gasômetro, tá lá que tem que ser construído o estádio. Não tem como devolver. E o Flamengo tem limite de tempo, de data, para poder construir esse estádio. Então esse ano já foi ruim desportivamente. Financeiramente também está sendo, porque estipulava que chegaria à semifinal da Libertadores. Ficamos pelas quartas. Ganhamos o Campeonato Carioca, mas não tem premiação. Não chegamos na segunda colocação do Brasileiro, mas ainda não acabou. Pode chegar. E aí, tá vendo como o Flamengo precisa se manter pelo menos ali entre os 4? Porque diminui esse prejuízo financeiro. Pior ainda vai ser o ano que vem, se o Flamengo não for campeão da Copa do Brasil, quer bater na madeira, e se ficar fora da pré-Libertadores. Porque se for mal agora nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, corre-se esse risco. Aí vamos ver como será o orçamento, porque tem um Super Mundial ainda o ano que vem. Se já está ficando sem receita agora, como vai ser para o ano que vem? Então tá vendo como que vai ser pior ainda? O que está acontecendo nesse 2024 pode impactar até lá em 2026. Você assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito? Senta o dedo no like, comenta, compartilha. Isso ajuda no engajamento aqui do canal. E quando sentir à vontade, só clicar no botão se inscrever, que estaremos aí de braços abertos a recebê-los. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.